Minha presença na tribuna na tarde de hoje não é para tratar dos assuntos mais recorrentes neste país. Eu vim aqui para uma manifestação muito rápida, conversar a respeito do que nós precisamos fazer para ajudar o Brasil a se desenvolver. Há 22 dias, nós vivenciamos um momento de muita tensão para todos os brasileiros e de muita turbulência política, e certamente entrará para a história como um momento crítico do nosso país. Nossas instituições passaram por um forte desabalo, mas as pessoas que as conduzem e a população mostraram maturidade para enfrentar a instabilidade política. É importante que se diga que a presidenta ainda não foi julgada em definitivo. Ela ficará afastada pelo tempo que durar o julgamento do impeachment. E haverá mais chances para que ela se explique sobre as provas colhidas em clara observância, mais uma vez, aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Todavia, o país não pode parar. Temos de trabalhar para superar de uma vez a crise política e os obstáculos ao crescimento econômico, em grande parte criados pela desconfiança na política. Não há dúvidas de que o Brasil atravessa hoje, senhor presidente, sua pior crise econômica. São contabilizados mais de 11 milhões de desempregados, inflação de 2 dígitos, de 170 bilhões de reais, dados que apontam que estamos em uma profunda recessão. Esse é o déficit fiscal. Nosso maior desafio é estancar o processo de queda desenfreada na atividade econômica, que tem levado ao aumento do desemprego e à perda do poder de consumo. Somente a partir da estabilização política e econômica é que poderemos reunir todas as condições necessárias para voltar a crescer. São muitas as dificuldades para o enfrentamento da crise. O Estado brasileiro está obeso e carece de ações urgentes e eficazes, políticas austeras para reduzir seu tamanho, sem, contudo, comprometer sua eficiência. Em ambiente de crise, a transparência é essencial. O povo deve ser informado por um diagnóstico preciso, fiel à realidade, sob o risco de gerar maior desconfiança. Foi ao que assistimos recentemente a fala do presidente lúcida, comunicando à população os reais problemas do país, sem romantismo populista. O pronunciamento do presidente Michel Temer foi cauteloso quanto aos objetivos, audacioso quanto às propostas e pautou-se pelo resgate da credibilidade. As primeiras medidas anunciadas pelo presidente sinalizam no sentido de reduzir o número de ministérios, conclamar a realização de estudos para o corte de cargos em comissão e em funções de confiança, em um número que pode atingir entre 4 e 5 mil postos. Essa medida tem um viés duplo. Primeiro, porque reduz despesas do governo. Segundo, porque mitiga o sistema de loteamento de cargos. Eu queria aqui fazer uma observação, senhor presidente, considerando a manifestação última do presidente, quando diz que para determinadas empresas estatais não haverá mais
a indicação de caráter político. Isso é absolutamente promissor e eficaz para que o Brasil não passe pelo que está passando atualmente. Assim como todos os brasileiros, com a esperança renovada, desejo que o presidente consiga realizar um bom governo e alcançar os objetivos anunciados em seu primeiro discurso. Em nosso entendimento, a história de ter presidido por 3 vezes a Câmara dos Deputados lhe fornece todos os pressupostos a referendar a sua opção pelo diálogo com o Congresso Nacional. Não restam dúvidas de que o diálogo é a melhor estratégia para avançar as medidas de ajuste e de reformas estruturantes das quais o Estado brasileiro tanto precisa. Não será fácil conduzir o anunciado ou aguardado ajuste, pois ao se implantar um programa austero, vários grupos de interesse tenderão a resistir às mudanças, mas em nome do retorno do ciclo virtuoso da economia, considero plenamente possível alcançarmos um novo consenso ao qual várias classes aceitem fazer concessões em favor do crescimento sustentado. De modo como as coisas estão hoje, todos saem perdendo. A cada dia, as despesas do governo consomem mais da produção interna e o serviço da dívida pública está salopando as condições de projeção para o futuro. Em razão do descuido com as finanças, saltamos de um endividamento de 53% para um patamar de 66% do PIB, 66% do PIB em apenas 4 anos. A dívida pública escalou 13 pontos percentuais e tornou-se o problema central da nossa política econômica. Contudo, sinto-me confortado ao ler e ouvir que a equipe econômica chefiada pelo ministro Henrique Meirelles identificou essas questões e traçou um mecanismo para superá-la. Percebemos na montagem do governo as marcas de uma personalidade serena, prudente, conciliadora. O presidente Temer, com sua larga experiência política, sabe que ninguém governa sozinho. Nosso modelo de presidencialismo reivindica a costura de uma base política sólida, como tem sido construída pelos novos atores do Executivo. Temos pressa, é preciso vencer os gargalos da infraestrutura, da energia, do transporte, da forma a reduzir o custo do Brasil e tornar o país mais competitivo. Sem apoio, fica difícil aprovar no Congresso os projetos essenciais ao desenvolvimento, as reformas estruturantes e a questão que talvez seja a mais sensível de todas, a redefinição do Pacto Federativo, com vistas a reduzir as desigualdades regionais e dar mais espaço aos entes federados na captação de recursos, hoje muito concentrado na União. Acredito, senhor presidente, que diante da fase aguda que atravessamos neste momento, cabe a todos, sociedade organizada, setores produtivos, entidades como CNI, Fiesp, Anfávia, FENABRAVE, ABIMAC, FEBRABAN, ou seja, a todas as entidades do setor privado e órgãos do setor público, dedicar total atenção às ações executivas, mas principalmente dar a sua contribuição efetiva para a retomada do desenvolvimento e crescimento do país, sobretudo no combate ao desemprego. É chegada a hora de todos nos assumirmos nossas responsabilidades e darmos a nossa contribuição. Senhor presidente, como temos visto, o trabalho para desenvolver o país aos trilhos da estabilidade e da retomada do crescimento econômico e social será penoso, mas espero que, ao final, traga-nos resultados positivos. É o papel do Parlamento, e o papel do Parlamento é fundamental, pois compete ao Senado e à Câmara dos Deputados, assumindo suas prerrogativas constitucionais, políticas, dar sua contribuição, estabelecendo uma parceria independente e autônoma, mas de forma harmoniosa com o Poder Executivo, visando a remover as pedras do caminho.
Nesse sentido, o Senado deve atuar para aperfeiçoar os projetos de lei, as medidas provisórias e os instrumentos legais. Senhor presidente, estou terminando, é a última página. Instrumentos legais que o governo federal... Senador, Vossa Excelência tem tempo, eu errei aqui no tempo, pode terminar o discurso no tempo que Vossa Excelência está... Eu não quis cobrar isso de Vossa Excelência, mas saiu que Vossa Excelência me daria o tempo necessário para concluir, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência. Pois bem, senhor presidente, a esperança dos brasileiros é que todos nós trabalhemos com afinco e obstinação pelo bem do país e do seu povo, que trabalhemos pelo desenvolvimento econômico, com inclusão social e ampliação da cidadania, combatendo desigualdades sociais em todas as regiões. Como bem discursou o presidente, não há razões para se cancelar medidas e programas que estejam dando certo e foram conquistados pelos brasileiros. Sobre a manutenção ou não de programas sociais que mostraram seu valor nos últimos anos, penso que não há motivo para pânico, pois o presidente Michel Temer já se comprometeu a manter programas tão relevantes à subsistência de brasileiros como a Bolsa Família, a Minha Casa Minha Vida, e a manter programas que desenvolvam a dignidade de pessoas, como Pronatec, FIES, ProUni, entre outros, que se mostraram eficazes. Portanto, senhor presidente, em nosso entendimento, é premente a necessidade de nos unirmos, em primeiro lugar, pelo bem do país e dos brasileiros, objetivo maior que deve estar acima de nossas naturais divergências políticas e distinta visão do mundo. Conforme afirmou o presidente Temer, é urgente pacificar a nação e unificar o Brasil. Pois bem, senhor presidente, agora há pouco eu ouvi a senadora Fátima fazer manifestação no que diz respeito ao Plano Nacional de Educação. E é uma preocupação de todos nós. Tocar na educação, sem dúvida nenhuma, é fragilizar o desenvolvimento do nosso país. E eu ouvi, na última reunião pública que o presidente Michel Temer realizou, dizendo que, no momento em que ele dava posse aos membros da equipe econômica, ao presidente da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do INEP e do BNDES, ele dizia claramente: recursos para educação e saúde não sofrerão cortes no ajuste fiscal que está sendo levado a sério pelo governo. Por isso, senhor presidente, eu queria dizer aqui, para encerrar, é preciso que esta casa e a outra casa do Congresso Nacional se debruce agora, a partir de agora, aproveitando a oportunidade e o discurso do presidente da República. Ninguém é obrigado a assumir compromisso. A proporção que assume é obrigado a cumprir. O presidente Michel, no seu primeiro discurso, como presidente empossado interinamente, ele declarou que o próximo passo seria cuidar do Pacto Federativo. Há uma coisa dolorosa, senador Paim. No meu estado, por exemplo, eu conversei agora, nesta semana, nobre senador presidente Viana, com muitos prefeitos que têm condições de direito pela legislação, pela reeleição, totalmente desestimulados, sem a menor intenção e, ao mesmo tempo, sem ter coragem mais, não tem como. Por quê? Porque o município brasileiro está inviabilizado. Hoje, ser prefeito está sendo uma coisa muito difícil. Eu ouvi muito dos meus companheiros no meu estado, abdicando possivelmente da reeleição. Por quê? Não porque esteja mal avaliado, não porque não tenha condições, mas porque não acredita que possa conduzir os destinos do município com a mesma possibilidade que ele fizera antes. Porque, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é preciso que tenhamos todos essa consciência. Ninguém mora no país, ninguém mora no estado. As pessoas moram no município e precisam, portanto, ter as condições necessárias para sobreviver com dignidade. O governo federal transferiu uma série de encargos para o município e não mandou, no paralelo, os recursos
para cuidar da gestão pública do município brasileiro. Por isso, presidente, agradeço a Vossa Excelência e queria, mais uma vez, e brevemente estarei aqui tratando especificamente deste tema, Pacto Federativo. Um grande abraço, muito obrigado, presidente.